Quando o clássico absoluto dos games Resident Evil 1 do PlayStation se encontra com um RPG de combate entre turnos e exploração de calabouços misteriosos, nós temos House of Necrosis. House of Necrosis é um jogo de terror de RPG tático, combate entre turnos, movimentação em grade e de exploração de calabouços com um estilo gráfico retrô nos moldes dos anos 1990, lançado para PC em outubro de 2025, ou seja, cerca de um mês atrás, após a publicação deste vídeo, e foi desenvolvido e distribuído por Warcus, que basicamente é a pessoa responsável pelo desenvolvimento completo do game, até mesmo da trilha sonora. E pessoal, que joguinho bom! Ele basicamente não tem uma história, e depois da introdução que dá contexto ao game, nós já vamos para a dungeon. E neste caso eu digo que isso não é um problema, pois mesmo explicando quase nada, já bastou para criar uma atmosfera tenebrosa e assustadora. É claro que a trilha sonora e os efeitos sonoros contribuem muito para isso. Não vou mentir, em muitos casos eu jogo os games no computador sem som nenhum, e deixo rolando alguma playlist de músicas ou mesmo um filme, série, para passar o tempo. Mas no caso deste jogo eu abri uma exceção, pois realmente a atmosfera era incrível e também demandava uma atenção maior do que eu imaginava. Digo isso porque esse jogo é um roguelike, ou seja, ele tem como características a geração procedural de mapas, onde cada mapa é gerado de forma aleatória, combate por turnos, e neste caso, cada passo e cada ataque conta como um turno, movimentação baseada em grade, como num tabuleiro de xadrez, por exemplo, onde o campo é dividido em quadrados e, é claro, a morte permanente. Se você vacilar e morrer durante a dungeon, você perde todos os itens do inventário e volta para o começo do jogo. Bastante cruel, hein? Quando eu encontrei House of Necrosis na internet, eu estava procurando por dungeon crawlers com um estilo de jogos antigos, sendo eles de horror ou não. E é claro, quando eu bati o olho eu logo lembrei dos primeiros Resident Evil, com aquela câmera por cima, o gráfico de PlayStation 1, a atmosfera, enfim. Eu nem sou fã da franquia Resident Evil, sendo bem sincero, mas quando eu vi que era um RPG e com exploração de calabouços, aí não teve como. Eu tinha que jogar esse jogo e trazer algum conteúdo para o canal. Joguei, zerei entre aspas, porque não fiz o pós-game ainda, e agora estou trazendo este vídeo para vocês conhecerem o game, e quem sabe até jogá-lo. É um jogo independente, então eu paguei 30 e poucos reais nele, nada demais também. Lembrando que este vídeo vai conter alguns spoilers, então caso você tenha interesse em jogar o game do zero, vai lá jogar e depois você volta aqui. Como não tem uma história complexa, nem nada do tipo, o enfoque deste vídeo será mais em alguns elementos da gameplay, de modo geral. E não deixe de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal caso não for inscrito. Conto com seu apoio, hein? Nas profundezas da floresta, ergue-se uma antiga mansão. Surgiram relatos de assassinatos bizarros. Uma equipe de forças especiais foi enviada, mas ninguém retornou. Você entrou na mansão com sua equipe, mas agora está sozinho. Os corredores estão escuros e sons perturbadores ecoam ao seu redor. Você sobreviverá? Nos encontramos dentro da mansão, com salas e corredores escuros, e que cada vez que entramos nela, estes mudam sua configuração. Portanto, não adianta querer copiar exatamente o que eu ou outra pessoa faça aqui no YouTube, pois na run de vocês, os caminhos e itens encontrados serão diferentes. E não se esqueça, se você morrer, você perderá tudo, incluindo os itens. Caso tu esteja perto de morrer ou queira sair da run, mas sem perder os itens equipados, tu pode usar um Rescue Crystal, que é um item que te permite sair da run
com todos os itens que tu coletou até então e ir para a sala do comerciante, que é um NPC que negocia itens com você. Isso é uma forma de farmar itens como munições para as armas de longa distância ou as herbs, que são os nossos itens de cura no jogo. Aqui no vídeo eu estou usando na maior parte dele uma run onde eu consegui zerar o jogo, mas fiquem sabendo que até eu fazer essa run eu morri uma caralhada de vezes, perdendo tudo e recomeçando de novo, até farmar equipamentos melhores e ir carregado de curas e munições. O que quero dizer é que o grind é uma das características do jogo, mas não é aquele grind para pontos de experiência apenas, e sim, grindar no farm de itens, entrar, dropar itens e sair da dungeon com o Rescue Crystal, e fazer isso algumas vezes. Ao passo que tu for fazendo isso, tu também pode dropar livros de magia, onde é possível aprender mágicas bastante úteis e que não são desaprendidas mesmo quando você morre. Tu deve sempre coletar e usar os Small Pouches, que servem como um expansor da sua mochila. Você usa um, e aí então você ganha mais um slot na mochila para poder guardar seus itens, o que fará toda a diferença, pois ao longo da run você vai sentir necessidade constante de guardar mais e mais itens, equipamentos e utilitários. Então, nunca deixe de pegar os Small Pouches. No primeiro andar da mansão, por exemplo, você encontrará os inimigos mais fracos do jogo, como os Crawlers, que são zumbis rastejantes, e os Crows, que são os corvos, que dão pouco dano e são fáceis de serem derrotados. Lembram que eu falei que a cada ataque que você dá conta como um turno? Então, os Crawlers e todos os outros zumbis desse jogo atacam a cada 2 turnos. Ou seja, em um dos turnos ele não fará nada, o que é bom aproveitar para matar logo e sem ficar recebendo tantos danos. Esse é um jogo que possui consigo o conceito de gerenciamento de recursos. Ou seja, você tem uma quantidade de munições e itens de cura bastante limitada, o que te impede de sair se curando e atirando como bem entender. Não economizar ou gerenciar seus itens devidamente trará problemas para você e o jogo irá te punir duramente por isso. Jamais podemos nos esquecer que House of Necrosis é um RPG tático, ou seja, você deve jogá-lo de forma tática, pensada, prestar atenção no campo, usar a visão em primeira pessoa quando necessário para ver se existe algum monstro mais distante na sua frente, acompanhar sua posição no minimapa, pensar 2 vezes antes de sair andando, estudar o movimento e força de cada um dos monstros conforme você for enfrentando eles, quando usar armas à distância e se valerá a pena usá-la em determinado momento, qual dano você pode levar e quais você deve evitar, ver os momentos mais oportunos de se usar itens de cura ao invés de se curar o tempo inteiro. Como o estrategista militar e filósofo chinês Sun Tzu indicou uma vez em A Arte da Guerra, se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem sem batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais, nem te conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. Por isso que eu digo, todo jogo tático tem um pouquinho de arte da guerra. E sim, eu queria encaixar alguma coisa do livro no vídeo, porque sim, é massa e me fez lembrar de algumas passagens do livro. Vá jogando e explorando as mecânicas do game. Use e abuse de utilitários, principalmente contra os bosses de cada fase. Jogar um Hex para dar dano ou empurrar o boss para trás fará toda a diferença nas suas lutas, pois podem te ajudar a sair de alguma situação mais tensa e vencer mais rapidamente o boss. No caso das herbs, existem 3 tipos no jogo. As mais comuns, que são as verdes, em que são as nossas poções de cura mais básicas. As azuis, que servem para nos curar de envenenamento, e por fim as mais raras, que são as vermelhas, que curam uma quantidade maior de vida. Se você usar ela enquanto estiver com a vida cheia, ela irá aumentar a quantidade máxima de seus pontos de vida em 50 pontos, o que eu recomendo 100% que vocês façam, pois isso faz muita diferença, principalmente no endgame. Existem também os Serums, que são itens utilitários e que possuem diversas cores, e cada um deles possui um efeito diferente,
e que você pode escolher usar em si mesmo ou jogá-lo num monstro inimigo em sua frente. Só não vai adiantar muito eu dizer o que cada cor faz, pois a cada run que você inicia, os efeitos serão sorteados e atribuídos a cada Serum de forma aleatória, e por isso tu terá que descobrir o que cada um faz toda vez que recomeçar uma run do zero. O que eu recomendo nesse caso é não sair usando seus Serums em si mesmo se tu tiver com a vida baixa, pois você pode usar um Serum que serve para dar dano no monstro e acabar recebendo esse dano e morrer assim, de graça. Você pode descobrir os efeitos de cada um deles jogando nos monstros, mas francamente eu prefiro usar em mim mesmo, ou se você possuir um item chamado Enciclopédia, use-o para revelar os efeitos desconhecidos, seja dos Serums ou dos equipamentos e armas que você dropou. Nos Serums existem efeitos que podem te deixar invisível, curar toda a sua vida, te teleportar para algum ponto aleatório do mapa, ou fazer você ganhar pontos de experiência, o que é muito bom, pois quanto mais level você tem, mais vida você terá, e quanto mais vida, bom, mais você consegue sobreviver numa run. Nos primeiros andares da dungeon, por exemplo, você até consegue jogar sem pensar muito, sabe? Você pode ir pra cima e ir batendo nos monstros com a sua arma de curta distância, e você vai conseguir matar os bichos. Mas não se acostume de forma alguma com isso, tá? Não vai demorar muito pro jogo te castigar por ficar andando e querendo matar tudo por aí sem tomar a devida cautela. Principalmente a partir da quinta fase da run, onde você passa a explorar o jardim da mansão. Aí, bicho, daí em diante, esquece isso de sair batendo em tudo. Isso aqui passa bem longe de ser um jogo de ação e aventura hack and slash. Nossa, eu não vou nem colocar aqui, mas na primeira vez que eu cheguei nessa parte, eu fui humilhado pelos monstros. Mas assim, ridiculamente humilhado, obliterado. Ainda bem que você tá vendo esse vídeo pra não chegar no jogo caindo de paraquedas e ficar morrendo até não aguentar mais e dar rage kit, como fez um amigo meu. Outra informação importante é sobre as mágicas dos monstros que você vai enfrentar, sejam eles monstros comuns ou os bosses. Muitos deles possuem essas mágicas e eles poderão conjurar contra você. Eles demoram um turno para castar uma mágica, então quando eles forem fazer o cast, os quadrados onde serão atingidos pela mágica ficarão piscando em vermelho. Portanto, se você estiver dentro de um desses quadrados, você será atingido pelo ataque, que poderá resultar em danos bem altos contra você ou te dar algum efeito negativo, como ficar confuso, fazendo a protagonista não obedecer os seus comandos. E quando o quadrado começar a piscar em vermelho, não se afobe nem saia andando por aí loucamente. Calma, respire e ande para algum lado que não esteja dentro do alcance da magia, principalmente contra os bosses, já que os danos deles são altíssimos e podem acontecer de você levar hit kill, mesmo com ótimos equipamentos. O jogo é brutal com você, e mesmo você tendo uma roupa ou armas excelentes, você ainda pode morrer e perder tudo. É, cara, é maravilhoso você ter uma arma rara com vários efeitos diferentes e poderosos, mas saiba que isso não te garante nada. Se você não jogar prestando a devida atenção, esquece, você vai ser punido da pior e mais triste forma possível. Uma dica que eu posso te dar em relação às armas e equipamentos é você conseguir uma arma de curta distância que tem o efeito de acertar 3 quadrados em sua frente, porque ajuda você a matar vários monstros de uma só vez. Um tipo de armadura que é muito boa é alguma que seja com o efeito de ignorar armadilhas. Isso no comecinho até que é bem tranquilo, tá? Mas mais adiante existem algumas salas com muitas armadilhas e algumas delas bem chatas que podem complicar a sua vida. Na run que eu zerei o jogo eu não consegui esse tipo de armadura, infelizmente, o que me obrigou a prestar ainda mais atenção no minimapa, que indica em azul quando você está próximo de uma armadilha. E vai por mim, esse tipo de armadura faz muita diferença. Agora, quanto à arma de longa distância, isso fica mais ao seu gosto pessoal. Você pode usar algum rifle de longo alcance para ir dando dano em monstros bem distantes, ou pegar alguma shotgun que dá muito dano de perto, mas tem um alcance bem ruim. House of Necrosis foi uma experiência muito bem-vinda para mim. Ele é simples, mas com uma complexidade que não o torna simplório e banal. Haverão momentos de alegrias, tristezas, de tensão e medo, mas nada que não dê pra encarar, sabe? Como eu falei no início do vídeo, eu zerei, mas não fiz o pós-game ainda, e tem bastante coisa pelo que eu vi, como outras dungeons para encarar que são ainda mais difíceis. Se eu vou fazer 100% dele, acredito que não. Como eu já disse em outro vídeo, eu não sou um cara tão hardcore assim, mas talvez você seja, e bicho, boa sorte.
Bom, gente, eu sei que eu demorei para trazer mais um vídeo aqui pro canal. Peço desculpas por isso. Eu ainda estou aprendendo a editar, fazer o roteiro e tudo mais. Como vocês viram no vídeo do Cyclopean, eu ainda estou fazendo coisas simples, mas com bastante esforço. Isso tem sido um aprendizado muito bom para mim. O apoio de vocês foi muito positivo e eu agradeço de coração mesmo esse suporte. Se você chegou até essa parte do vídeo, deixe seu gostei, faça um comentário e se não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, e isso vai me ajudar muito, principalmente nesse começo. Vocês não têm ideia, tá bom? Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!